Tava pensando aqui, né? Eu vejo que essa questão de NoFap, ela vem crescendo cada vez mais, né? Para quem não sabe, o NoFap é basicamente o ato de você não se masturbar, ou seja, você nega o ato da masturbação, buscando ter melhoras na sua vida. Quem normalmente defende o NoFap fala que, por exemplo, quando você faz a retenção seminal, que é a retenção do sêmen, né? Quando você se masturba, você ejacula. Então, quando você não se masturba, você não estaria ejaculando. Então, o NoFap tem esse propósito. Mas aí você pode até pensar, né? Mas para que você buscaria, por exemplo, a questão da retenção seminal? Bem, e aí que eu queria até mesmo falar sobre o assunto, né? Que está no título, que eu acho que né, faz parte dos problemas do NoFap, na minha opinião, que é justamente quando a pessoa entende que é a prática do NoFap que vai fazer com que ela ascenda em vários aspectos da vida dela. Claro que a pornografia na nossa sociedade ela é muito forte, seja pelo fato de que você acessa, por exemplo, sites pornográficos e você costuma a consumir eles, mas também por uma questão de vamos dizer assim, de uma certo fácil acesso a, por exemplo, você poder ver pessoas tanto que são próximas a você e pessoas que estão longe de você, por exemplo, de biquíni, né, com roupas íntimas, né? Por conta de que as pessoas postam de forma mais voluntárias, né? Por exemplo, até mesmo dançando funk, né? Sendo uma questão mais promíscua da própria sociedade. Então, só de você estar no Instagram, você se sente instigado a fazer isso. O problema é que eu vejo é justamente quando a pessoa ela não se dá conta, né, dos estímulos que ela está recebendo. E por conta disso, a pessoa realmente ela vai sempre recair, né? Ela não vai conseguir manter o que eles chamam de streak, né? Que é, vamos dizer assim, uma continuação de dias não praticando o ato de masturbação. Mas eu acho que um dos grandes problemas, né, do NoFap é justamente que quando você para da masturbação e você fica uma semana, duas, você começa a sentir que você tem mais vontade de fazer as coisas. E eu gostaria de associar essa vontade de fazer as coisas a algo parecido quando caso quem gosta de futebol vai entender melhor essa analogia, né? Que é a questão quando os jogadores ficam na concentração, né? Ficam no CT, ficam lá, vivendo lá e não voltam para casa, né? As suas mulheres e tudo. Por que normalmente esse tipo de coisa acontece? Acontece porque justamente há uma questão de que o homem, quando está tendo uma retenção, né, da testosterona, aliás, da retenção seminal, os níveis de testosterona sobem, né, por conta de que você não utiliza o sêmen, né, tipo, como uma forma de prazer, por exemplo, no caso do sexo, no caso da masturbação. E só para explicar melhor, existem métodos de NoFap que falam que você não deve até mesmo evitar o sexo real, né? E aí vai a questão de que você evitando até mesmo sexo, você conseguir ter uma produtividade mais alta. O problema que eu vejo é que parece que as pessoas elas praticam a questão do NoFap e ao praticar a questão do NoFap, elas meio que esquecem a questão de que elas esquecem a questão de que você tem que fazer algo a partir do NoFap, ou seja, se você realmente pratica o NoFap e na hora de praticar o NoFap você
espera as coisas caírem do céu, acha que ao sair na rua as mulheres automaticamente vão se sentir atraídas por você, sabe? Eu acho que você tem que tomar um pouco cuidado com isso, né? Porque isso traz abertura justamente para você ficar procurando um curso de NoFap, sabe? Ficar procurando, por exemplo, como ser um macho alfa e tal. E quando na verdade a retenção seminal é justamente para você ter mais energia para produzir. Mas qual é essa produção? A produção seria, né, você se empenhar mais, por exemplo, numa faculdade, você se empenhar mais, por exemplo, no seu trabalho, de você focar mais no seu desenvolvimento pessoal, né? Mas também deixar de focar a sua vida em o que normalmente chama de pegar mulher, né? Que é justamente essa questão de que você prende muito a sua vida a algo que não te traz retorno a longo prazo, né? Por isso que você vê muitos desses caras aproveitando dessa fraqueza humana de sempre querer ser algo e ser algo para essas pessoas parecer algo distante, porque esses caras querem isso, sabe? Eles querem que as pessoas realmente falham nessas streaks de NoFap, eles querem que as pessoas não querem ser bem-sucedidas na arte da sedução. É difícil você ver, sabe, casos que os caras vão poder chegar e falar assim, não, você tem que ser um cara que dedica no seu trabalho, dedica em algum hobby que você gosta de fazer, você tentar ver algo que você conseguiria trabalhar, ganhar dinheiro e que você não se sentiria cansado, não se sentiria desgastado com aquele trabalho. Eu acho que o grande problema de hoje em dia em relação ao NoFap, eu acho que é toda essa aura externa que se criou em torno do NoFap. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está dando muita brecha, né, para pessoas fazer uma espécie de mercado do NoFap. E eu acho que isso é uma parada muito séria, sabe? É uma parada que a gente está vendo cada vez mais aspectos do masculino sendo cada vez usados como mercado de cursos, né? Como, por exemplo, você ficar mais rico, você ficar mais saudável, você, por exemplo, ser mais atraente para mulheres, sabe? Ou seja, você sempre se torna uma pessoa que faz cursos, né? Você nunca procura consigo mesmo evoluir. E quando você não faz isso, o seu grande erro é justamente você não entender qual que é a sua particularidade dentro disso, sabe? Qual que é o seu erro de você não estar conseguindo, por exemplo, realmente fazer a ideia de retenção, né? De qual que é o objetivo, né? E acho que para finalizar, né, que eu acho que tá ficando um pouco extenso, né, isso não vai ficar muito longo e aí as pessoas podem perder um pouco assim o foco, né, de atenção, porque acaba que se você fala muito, né, as pessoas podem ficar muito dispersas e não prestar tanta atenção. Então, só para finalizar, também eu acho que é importante essa questão da retenção quando você tem um senso de transcendência, né? Ou seja, quando você entende de que, digamos, a retenção também serve para uma questão de você evoluir como ser, no sentido de que você busque aí, por exemplo, ser um homem mais íntegro, evitar a promiscuidade, evitar, por exemplo, somente o materialismo, o utilitarismo, e você consegue se conectar com o divino, conectar-se com coisas mais esotéricas, sabe? Eu acho que, tudo bem, se a pessoa for ateia, eu acho que é importante, então, focar numa razão maior de vida, sabe? Tipo assim, de ela criar um ideal para ela poder focar. Porque senão o NoFap ele fica muito assim, você está guardando energia, você vai estar sobrecarregando de energia, mas não está usando a energia. Então, em algum momento, isso vai te causar uma ansiedade, às vezes até uma depressão, sabe? Porque você vai ficar muito tenso, você vai ficar muito, né?
Bem, eu tive que para a gravação que me chamaram aqui, mas é a questão que eu tava falando, né? Se você fica muito tenso, né? Você guardando muita energia, você entra numa sobrecarga. E para quem já tem uma tendência a ser mais ansioso, depressivo, essas cargas excessivas não fazem muito bem. Então é importante você tentar analisar isso. No mais, agradecer para quem acompanhou até aqui. E espero que eu possa ter ajudado pessoas aí que talvez estão em dificuldade de manter uma, uma streak, né? Que eles chamam de NoFap. E vai entender melhor o que talvez pode estar te faltando aí nessa caminhada. É isso. Até mais.